E aí, meus queridos? Tudo certinho com vocês? Pois bem, para a aula de hoje, vou solicitar a vocês que abram o livro de vocês lá na página 7, onde está escrito: Viver não é preciso. Abriram? Pois bem, vamos começar. Então o nosso conteúdo na aula de hoje, ele começa, na verdade, na página 6, lá que está escrito Viver não é preciso. E ele se estende até a página 10 do livro 2. Vamos começar então? Bom, na aula passada, você deve lembrar que a gente trabalhou o tema que era Navegar é preciso. E ali a gente debateu sobre questões de possibilidade de vida, sobre coisas que a gente deve fazer, sobre a questão de irmos atrás dos nossos sonhos e não ficar parado, atracado no porto da vida. Já na aula de hoje, o tema é Viver não é preciso. E aí você pode estar se imaginando e se perguntando, mas como viver não é preciso? A palavra preciso, se a gente for buscar a etimologia, o significado da palavra preciso, ele tem variáveis, onde uma delas é preciso como necessário. Numa outra variável, a palavra preciso como precisão, como exatidão. A ideia hoje não é trabalhar no sentido de preciso como necessário, mas sim na questão da exatidão. Então, viver não é exato. Entenderam? Compreenderam a ideia? Então vamos debater sobre isso. A ideia, o conteúdo de hoje, ele parte sim lá das grandes navegações. Inclusive ele cita navegadores que diziam que navegar é preciso, viver não. Por que viver não é preciso? Por que ideia era essa que os navegadores tinham de precisão, de exatidão sobre a navegação e sobre a vida? Na época, eles, quando navegavam, eles usavam de bússola, usavam de sextante, usavam de mapas para navegar. E na época, para eles, aquele modelo de localização trazia a exatidão que eles queriam ou que eles precisavam. É lógico, a gente sabe que os aparelhos de navegação melhoraram muito. Hoje nós temos satélites, hoje nós temos GPS, hoje nós temos diversos outros modelos muito mais pontuais, muito mais precisos do que aquele que os navegadores tinham. Todavia, a ideia de viver como precisão continua sendo a mesma. Vocês já pensaram que lá no início do ano, por exemplo, vamos citar o ano que a gente está, né? Nós estamos em 2020. Provavelmente vocês lá no início do ano, quando abriram o calendário escolar, vocês devem ter visto assim diversos feriados, diversas coisas, e vocês começaram a planejar a vida de vocês a partir dessas datas que nós tínhamos lá no início do ano. E aí, quando chega em março desse ano, todos aqueles sonhos, todos aqueles desejos, todo aquele passeio, toda aquela voltinha com o gatinho, com a gatinha que você imaginou naquele determinado feriado, foi tudo por água abaixo, porque no momento nós estamos passando por um período de pandemia onde ir ao shopping, onde ir, sei lá, em qualquer lugar não é seguro. Então isso mostra como a vida não é exata, como a vida não é precisa. O que aconteceu? Todos os planos mudaram. Aquela sua viagem, aquele passeio, aquela voltinha com seu crush foi por água abaixo. E hoje talvez você fica aí dentro de casa estudando, lendo livros e, quem sabe, conversando lá com aquela pessoa amada por via de WhatsApp. Ou lá pelo direct no Instagram. Tudo mudou. E tudo muda. E aí, existe uma frase muito interessante que as pessoas usam hoje, mas essa frase vem da filosofia. Muitas pessoas dizem: a única certeza que a gente tem na vida é a morte. Nossa, isso soa até meio como fúnebre pensar desse jeito.
Mas essa ideia de que a única certeza que a gente tem na vida é a morte, ela parte da filosofia de um cara chamado Martin Heidegger, onde ele analisou a vida segundo duas óticas. A primeira ótica é a questão do horizonte do tempo. E a outra ótica é o horizonte do ser. Tá, professor, mas o que esse tal de Heidegger queria dizer com isso? A primeira, a questão do horizonte do tempo, é essa certeza que nós temos sobre a morte. E aí, bom, se eu vou morrer, para que eu vou, sei lá, estudar? Se eu vou morrer, para que eu vou fazer tal coisa? Ah, se eu vou morrer, para que eu vou me preocupar em comer alface e tomate? Mas aí entra a segunda análise, que é o horizonte do ser. Porque dentro deste período de vida, dentro deste tempo que a gente não sabe quando é que a gente vai morrer, nós devemos fazer as coisas da melhor maneira possível. Porque dentro da nossa existência surgem sonhos, dentro da nossa existência surgem necessidades. O que eu almejo para o meu amanhã? O que eu almejo para o meu futuro? Ai, eu sonho em ser dentista. Ai, eu sonho em ser professor. Ai, eu sonho em ser médico. O que você está fazendo para alcançar os seus sonhos? Esse é o horizonte do ser? O que você deseja? Quais são as possibilidades que todos os dias a vida te dá? É interessante a gente lembrar que a cada manhã é como se fosse uma página em branco do livro, onde nós temos a possibilidade de escrever nessa página em branco. Qual é a história que você está escrevendo na sua página em branco? Qual é o horizonte do seu ser? O que você está procurando? Pois bem, professor, a pandemia tirou todas as possibilidades da minha vida. Mentira! Na verdade, a pandemia nos possibilitou outras coisas ao qual a gente não fazia antes. Algumas coisas talvez positivas, outras negativas. Mas a pandemia, essa mudança, ela nos possibilitou novas coisas. Pergunte-se, o que teve de bom nisso? Lá, nos navegadores, eles também tinham mudanças. Quando eles estavam em alto mar e vinha uma tempestade, eles também tinham que mudar a sua rota. Quando vinha uma grande tempestade, eles também tinham que mudar, às vezes, o seu modo de agir. Mas eles iam. Eles não ficavam parados. E isso serve para nós. Isso serve para mim e isso serve para vocês. Pois bem, quais as possibilidades a vida te dá? Pergunte-se e faça o melhor. O melhor para si, o melhor para os outros. E viva bem. Pois bem, deixo a vocês também algumas atividades que vai ajudar vocês a refletirem sobre essas questões em que nós estamos trabalhando. Essas atividades, elas estão na página 7 do nosso livro de filosofia, depois na página 8, na página 9 e na página 10. Então, reflita. Antes de fazer qualquer atividade, pergunte-se sobre as possibilidades que a vida está te dando. Faça bem feito. Escreva a página da sua vida, a página do seu dia, da melhor maneira possível. Um abraço, um beijo e desejo que logo, logo estejamos juntos novamente. Tchau, tchau, meus queridos!